Boa tarde a todos. Temos esse exemplo aqui nos slides das aulas 3 e 4, a partir do slide 65, referente aqui ao assunto capacidade e nível de serviço, né, no fluxo contínuo. E esse exercício, ele se refere aqui ao nível de serviço dos trechos simples rodoviário com classificação do terreno. Tá? Então, o enunciado estabelece aí uma rodovia de 6 faixas, né, e apresenta aí 3 faixas por sentido. Então, está no terreno plano, né? Então, a velocidade do fluxo livre aí, 75,4 milhas por hora, denunciado, equivale aí a 120 km por hora. Então, a partir de agora, nós vamos ter algumas considerações aqui com relação à característica da via que vão afetar aí essa velocidade ao fluxo livre. Então, com isso, a gente vai ter que fazer uma compensação nessa velocidade de 75,4 milhas por hora para a gente poder ter uma nova velocidade ao fluxo livre, tá? Então, para isso, a gente vai considerar aí os ajustes nas faixas laterais, né? No caso aí seria ajuste da largura de pista, tá? O primeiro. O segundo seria o ajuste de folga lateral, tá? Com as obstruções, tá? E por último aí a quantidade de rampas de acesso, tá? Então, seriam esses 3 fatores aí que vão afetar aí na velocidade de fluxo livre. Com isso, a gente vai fazer a compensação e obter a nova velocidade de fluxo livre aí da via. E a razão disso é que, após o cálculo da sua velocidade de fluxo livre, a gente vai calcular aí o fluxo, ou obter o fluxo, tá? E depois a nova velocidade, né? E com isso a gente vai conseguir aí obter a densidade e o nível de serviço da via, que é o objetivo final aí desse exercício, tá? Então, aqui, prosseguindo aqui, para a gente fazer o primeiro, um prosseguimento aqui, nós vamos fazer aqui, obter o primeiro fator aqui, a gente vai considerar aqui esse dado que ele deu, ó, cada faixa possui 11 pés de largura, tá? Então, vamos na tabela 6.3 aqui, do High Capacity Manual, a gente vai utilizar aqui 11 pés, tá? De largura de faixa, e tem foot, que em pés, ó, foot, e equivale aí a uma redução da velocidade de fluxo livre em milhas por hora de 1,9, tá? Então, a gente vai utilizar esse fator aqui para fazer a compensação, tá? No cálculo da nova velocidade. O próximo aqui na tabela 6.4, e à medida que aqui, ó, 12, a gente aumenta aqui o ajuste, né, da largura de faixa, a gente tem uma redução menor. No caso aqui de 12 pés, ó, a redução é zero, tá? Então, aqui no outro parâmetro, aqui, né, do obstruções laterais, na tabela 6.4, a gente vai utilizar aqui o número de faixas por sentido, que é 3, tá? Que foi dado no problema, tá? E fora isso, tem aqui obstruções laterais de 2 pés. Então, aqui está em foot, ó, em pés. Então, 2, fazendo aqui a projeção com o número de faixas por sentido, que é 3, a gente chega no valor de 1,6, né, milhas por hora nesse fator aqui de ajuste de obstruções laterais, tá? Então, utilizando esses 2 fatores aqui obtidos aqui, e ainda temos aqui o fator de rampa de acesso, tá? Então, o enunciado deu aqui no exercício que seriam 9 rampas de acesso, tá? E no intervalo aí de 6 milhas, sendo 3 milhas a jusante e 3 milhas a montante. Então, fazendo aí a distribuição dessas 9 rampas de acesso nessas 6 milhas, vamos ter 1,5 rampas por milha, né? Então, aqui 1,5 rampas por milha vai ser o nosso TRD aqui, ó, tá? Que é o nosso próximo fator que a gente precisa fazer a compensação aqui. E com isso, resolvendo, a gente tem 67,4 milhas por hora de nova velocidade de fluxo livre na via, tá? Então, o próximo passo seria nós calcularmos o fluxo. O fluxo é dado como a razão entre a intensidade e o fator da hora de pico,
vezes aqui o número de faixas por sentido, vezes aqui o fator de veículos pesados. Então, aqui, né, a intensidade é dada no enunciado do problema por 3.000 veículos por hora, tá? E em seguida aqui o fator da hora de pico é calculado considerando também essa intensidade aqui, então ele faz a razão entre essa intensidade aqui de 3.000 veículos por hora, né, dividido por 4 vezes, né, a intensidade em 15 minutos de maior congestionamento, tá? E esse 810 foi dado também no enunciado, tá? Referente aos 15 minutos da maior, a intensidade em 15 minutos na maior hora de congestionamento. Então, resolvendo essa operação aqui, nós temos 0,93 de fator da hora de pico, tá? Então, substitui aqui na equação do fluxo. O N nós já temos, que é o número de faixa por sentido, que é 3, tá? E o fator aqui de veículos pesados, ele representa o quê? Ele representa o quanto de veículos leves equivale a um veículo pesado. Então, no caso aqui, para a gente ver o que afeta a velocidade de um veículo pesado numa via, é o tipo de terreno, tá? Então, no caso aqui dessa via, como o enunciado do exercício ele deu que a via plana, tá vendo? Está em terreno plano. Então, vamos considerar, ao entrar nessa tabela aqui, o terreno plano. Tipo de terreno plano, em nível. Então, o passageiro carro equivalente aqui, PCE, que é o dado que a gente vai precisar obter para calcular esse fator aqui de veículos pesados, e a gente vai obter 2,0 na tabela de terreno plano. Tá? Então, a gente vai entrar aqui com esse dado, vai calcular o fator de veículos pesados, dá 0,833. Então, a gente vai substituir tudo esses valores aqui encontrados na equação aqui e determinar o fluxo, tá? Então, a gente determinou 1.297 carros equivalentes, porque 0,833 aqui, o fator de veículos pesados, ele considera a questão de passageiros carro equivalente. Então, carro equivalente ele permanece aqui como unidade aqui no novo cálculo, no cálculo do fluxo, tá? De 1.297 carros equivalentes por hora por faixa. Próximo passo aqui é a gente determinar aqui a velocidade S. Então, antes disso, a gente vai calcular o ponto de quebra, tá? O breaking point. Esse breaking point aí, ele significa o quê? O breaking point, ele significa um ponto de ruptura, tá? Esse ponto de ruptura é a transição da reta, de reta constante para a curva. Isso onde? Nas velocidades. Quando a gente verifica aqui no gráfico, tá? A localização desse breaking point, deixa eu ficar aqui, diminuir um pouquinho. Ó. Aqui, esse breaking point está aqui, ó. E se a gente verificar o seguinte, esse breaking point ele separa a região do seguinte. Ele vem aqui, vai até aqui, esse início aqui, ó, que é 80 velocidade, e aqui. Então, ele estabelece aqui, ó, uma região, a primeira região dessa parábola aqui, para a gente fazer a representação dela numa equação, para a gente poder determinar aqui esse ponto de quebra, que o resultado dele vai ser o fluxo nesse ponto de quebra, tá? Então, vamos ver qual é a equação que representa essa região aqui. Então, esse ponto de quebra ele foi definido aqui em função da velocidade de 120 km por hora. E aqui, projetando nesse eixo, a gente vai ter o quê? Vamos ter a intensidade de 1.000 veículos por hora por faixa, tá? Esse 1.000 ele foi atribuído em função desse dessa intensidade, né, de 1.000 veículos hora por faixa, ela representar que, com essa intensidade, a velocidade média, tá, da via ela vai estar sendo igual, tá, à velocidade a fluxo livre. Então, com essa intensidade, com esse volume de veículos trafegando na via, nós aí vamos ter a velocidade média deles ainda igual à velocidade de fluxo livre, tá? Isso tem que ficar entendido aí na teoria, tá? Então,
aqui utilizando aqui a equação para cálculo do ponto de quebra, tá? Nós vamos ter que o 1.000, que equivale a essa intensidade aqui, ó, a 1.000 veículos por hora por faixa, tá? Que considera que a velocidade média é igual à velocidade ao fluxo livre, tá? Então, são ótimas condições aqui. Então, define essa região aqui, tá? E ele considera ainda 40. O 40 é o quê? O 40 é que nessa região aqui, ó, quando a gente define ela aqui, no ponto de ruptura, a gente está considerando nessa faixa de 80 a 120 quilômetros. A gente está tendo representado nessa região todas as velocidades, ó, tá? Com de 10 em 10 quilômetros por hora, ó, 80, 90, 100, 110, 120, que representa todas as velocidades que a gente encontra nas rodovias. E, e o que acontece é que essa faixa aqui seria de 40, né? 40 quilômetros por hora. Então, a gente coloca aqui na equação, 40 quilômetros por hora. Tá? Essa equação provavelmente será fornecida na prova, mas eu estou só explicando a representação dela no gráfico aqui. Então, aqui no caso seria 75, que representa o quê? Representa a velocidade do enunciado, o fluxo livre. E fazendo as compensações, a gente tem 67,4, a nova velocidade de fluxo livre, tá? Que nós fizemos na etapa anterior. Então, a gente diminui uma da outra. Então, resolvendo tudo isso aqui, a gente chega a 1.304 veículos por hora por faixa. A gente tem um novo fluxo, tá? Na verdade, não é um novo fluxo, na verdade, é o fluxo no ponto de quebra, tá? É o fluxo aqui. E o fluxo que a gente calculou, ele é menor que o fluxo do ponto de quebra. Então, significa que o fluxo que a gente calculou, ele como ele é antes do ponto de quebra aqui, ó, ele vai estar dentro dessa região. Então, estando dentro dessa região, a velocidade aqui média da via é igual à velocidade de fluxo livre. Então, a gente não vai precisar determinar a velocidade média agora, porque ela é igual à velocidade de fluxo livre que nós já determinamos. Então, vamos utilizar essa velocidade aqui, tá? Para o cálculo da densidade. A gente pode ir para a próxima etapa, tá? Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. A partir desse ponto de quebra aqui, ó, nós vamos ter o quê? Vamos ter a transição aqui, tá? De reta constante para curva. Quando isso acontece, o que nós temos? Temos uma desaceleração na via, tá? No tráfego dos veículos, a diminuição nas velocidades. Com isso, nós vamos ter o quê? Uma piora no tráfego, né? No congestionamento, condições piores aqui vão aparecendo conforme os níveis de serviço aqui vão mudando, tá? De C para D para E, e no caso, o F. Tá? Então, nós vamos ter essa piora, até atingir a capacidade máxima da via. Tá? Então, aqui notem que essa questão, a partir do ponto de capacidade máxima da via aqui, nós temos um outro fenômeno acontecendo, né? Já não tem classificação de nível de serviço nenhum, por quê? Porque temos as piores condições possíveis, uma estagnação muito grande do tráfego, porque a gente tem aquele stop and go, os carros começam a parar toda hora, a velocidade, né, ela cai bastante, né, elas são paradas, né, e a frequência dessas paradas é muito grande, né, e um congestionamento total, né? Então, assim, não é considerado dentro desses níveis de serviço. Eles são considerados só nessa primeira aqui, as velocidades dentro desses níveis aqui, nessa primeira região, e após o ponto de ruptura aqui, a gente tem o restante da parábola aqui, os níveis de serviço estabelecidos em função dessa decréscimo aqui nas velocidades, né? E aqui, no final, né, a gente pode ver que eles encontram, né, nessa última faixa aqui, à medida que a intensidade aumenta aqui, essas velocidades aqui vão se encontrando, vão ficando restritas aqui, ó, a apenas uma faixa aqui de 80 a 90, mais ou menos. E isso aqui vai variar só de 10 quilômetros por hora. Por isso que quando a gente for calcular no próximo exercício capacidade, que aí não vai ser
a gente vai fazer um cálculo da capacidade da via para a gente poder calcular a velocidade nessa capacidade, né? Por quê? Porque lá a gente vai encontrar que o ponto é que o ponto o fluxo lá, aqui, calculado, ele vai ser superior, tá? Ao fluxo do ponto de quebra, lá no próximo exercício. Aqui ele foi inferior, então as condições são ótimas, tá? Agora lá não, lá vai ser o inverso daqui, tá? O fluxo ele vai ser superior, tá? O calculado ao ponto de quebra, então ele vai estar em outra região. Ele vai estar nessa região aqui, ó. Eu vou desenhar aqui a nova aproximado, né? Vai ser um retângulo, mas na verdade ele vai ficar restrito aqui essa parábola, tá? Vai ficar mais ou menos aqui dentro da parábola, aqui assim, tá? Então ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ficar aqui dentro, ó, onde eu estou passando a seta, tá vendo? A seta aqui, ó, o cursor, ó, onde o cursor está indo é a região que ele está considerando. Então notem bem que aqui no final, ó, todas as velocidades vão ficar só nessa faixa aqui de 10, ó. 10. Se a gente projetar o 10 é porque está entre 80 e 90, ó. Projetar aqui no eixo da velocidade, ó. Então elas vão convergir aqui nesse trecho, onde a intensidade é alta aqui, vai ficar só em 10 aqui. Então por isso que aqui lá, em vez de ser 40, vai ser 10. Tá? E lá também, na equação da capacidade, em vez da gente utilizar 1.000 aqui da intensidade, a intensidade vai ter aumentado. A gente vai utilizar 2.200 até 2.400, vai estabelecer uma faixa lá para a gente calcular isso aqui, obter a capacidade da via, né? Então, nesse exercício aqui, é tranquilo, não vai precisar disso, tá? A gente já tem aí a velocidade, então já fizemos todas as considerações, né? Velocidade média é igual à velocidade ao fluxo livre, 67,4, podemos calcular a densidade. Então, 1.297 carros equivalente hora faixa, que foi o nosso fluxo, né, encontrado. A gente divide aí pela velocidade fluxo livre da via nova, né, que a gente encontrou, e obtém aí a densidade. Então, com isso, a gente consegue localizar bem aí, ó, o nível de serviço, que é o nível de serviço C, porque a máxima densidade aqui no C, ó, é 26. E no nível anterior, ó, que é o B, a máxima é 18. Como deu 19,2, ele está acima do B aqui, ó, está dentro do C, ó, 26. Tá? Então, é importante vocês verificarem lá também a caracterização, né? Além de indicar qual o nível de serviço, o que que ele caracteriza, tá? Vocês estudem isso para a prova também, é interessante. Então, aqui é uma outra forma, uma resolução do mesmo exercício, só que uma resolução, uma maneira gráfica de representar. Aqui no gráfico, ele considera o quê? Ele considera o fluxo, tá? Que a gente obteve lá, né, que era o vizinho lá, ele obteve um fluxo de 1.297, então ele plotou aqui, ó, 1.297, e veículos equivalentes por hora faixa, né, que ele tinha, a unidade que ele tinha estabelecido lá. Aí a velocidade ao fluxo livre, a nova que ele encontrou, foi 67,4 milhas por hora. Aqui, então. Então, ele plotando aqui no gráfico, a interseção que vai achar nesse ponto, vai achar aqui o mesmo nível de serviço, que é o C. Tá? Então, confirmou o que nós encontramos lá. Então, aqui no próximo exercício aqui, nós temos aqui nesse próximo exercício, né, ainda na capacidade de nível de serviço de fluxo contínuo, as mesmas condições lá do exercício anterior, né? No entanto, aqui ele está acrescentando um aclive de 6%. Tá? Então, com isso, esse aclive de 6% aqui, é, ele vai afetar aqui nosso fator aqui de veículos pesados, tá? Então, quando a gente for determinar aqui fator de veículos pesados, nós vamos considerar o quê? A gente vai considerar que a gente vai ter que utilizar outra tabela. Não vai ser a mesma tabela lá do exercício anterior, porque vai mudar aqui a composição, de 50% de veículos rígidos, 50% de caminhões articulados e 20%, né, sendo 20% total de veículos pesados. Então, aqui, percentagem de veículos pesados, ó, 20, pronto. Então, aqui a gente vai entrar em 20 aqui na tabela. Tá? O grade, ele falou, aclive de 6%. Então, já vamos considerar essa parte de baixo aqui da tabela. Tá? Então, o que está faltando? O comprimento, que é o lente. Então, ele falou que é 1,25 milhas. Então, a gente só olhar aqui nessa parte de baixo, o que está acima de 1,25 milhas? Aqui.
Então, é só projetar para cá, ó, 3,27 é o quê? É o que a gente vai utilizar de PCE, que é o passageiro carro equivalente aqui, para substituir na equação aqui, ó, do fator aqui de veículos pesados, substituindo lá o PCE 3,27, chega a 0,688, que vai ser menor que o fator de veículos pesados que a gente encontrou anteriormente. Quando a gente substitui com os mesmos dados para encontrar o fluxo, né, a gente utiliza os mesmos dados que a gente utilizou no exercício anterior para estimar o fluxo, no entanto, com um novo fator aqui de veículos pesados. Então, dividindo por um valor que é menor, tá, a gente vai obter um resultado maior do fluxo. Tá? Então, 1.500 aí e 69,8, tá? Veículos equivalente por faixa aí. Então, o que acontece? Acontece que nesse caso aqui, superou, tá? Foi o inverso desse exercício anterior, tá? O fluxo calculado, 1.570, né, veículos equivalentes por hora por faixa, ele superou aí o fluxo no ponto de quebra, que é 1.304. Então, com isso, a velocidade média S ela não é mais igual à velocidade aí fluxo livre. A gente não está naquela região com condições mais favoráveis ali do gráfico, tá? E com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que calcular agora o quê? Uma capacidade, tá? Porque a gente vai ter umas condições de tráfego, elas vão piorar, isso aí. Então, a gente vai, a partir daí, a gente vai utilizar, para estimar a velocidade da via, velocidade média, a gente antes vai calcular a capacidade, né? Para a gente verificar essa velocidade em cima dessa capacidade, considerando essa capacidade da via. Então, a gente, calculando aqui a capacidade, ó, nós temos aqui, na equação que eu havia explicado, ó, 2.200, né, que as condições, a gente vai estar em outra região, tá, ali do gráfico, né, então as condições da intensidade, elas vão aumentar, né, saltou lá daquela região de 1.000, ela está saltando para 2.200, tá? E quando ela salta para essa região aqui, entre 2.200 e 2.400, a faixa lá das velocidades ela vai cair, vai ficar entre 80 e 90 km por hora, então o senhor vai ter esse intervalo aqui de 10 km por hora, então a gente considera isso na equação, e com isso, né, fazendo as substituições aqui e calculando, a gente vai ter 2.374, né, que vai ser a nossa capacidade da via. Então, com essa capacidade, a gente vai encontrar o quê? A velocidade média agora da via, tá? Então, encontrando a velocidade média para quê? Para, em seguida, a gente calcular a densidade, tá? No anterior, lá, a gente usou, considerou que assumiu que a própria velocidade média da via era igual à velocidade do fluxo livre, tá? Então, não precisou calcular. Então, o que acontece? Substituindo, né, tudo isso que a gente encontrou e calculando a nova velocidade, temos 66,5 milhas, tá? Então, calculando agora a densidade, fazendo lá, a gente achou o fluxo, né, 1.570 veículos equivalente por hora por faixa, a gente pega e faz dividido aqui pela velocidade média que a gente estimou a partir da capacidade da via, que obteve então a densidade de 23,6, então uma densidade maior. Então, essa densidade, ela fez com que permanecesse no nível de serviço C, no entanto, as condições de tráfego elas pioraram, em função da seção de aclive que foi adicionada nesse exercício, em comparação com a seção plana do anterior, tá? Então, dado aí que a densidade aí que a gente obteve, ela saltou de 19,2 para 23,6, tá? Então, a densidade ela é maior. Então, com isso, para a gente determinar quantos veículos, né, eles poderiam entrar aí antes da capacidade da via ser atingida, a gente determina o volume horário na capacidade C. Então, precisaria ser estimado. Então, lembrando que a capacidade C aí da via, a razão VC é igual a 1. Tá? Então, o limiar entre aí os níveis de serviço E e F. Então, a gente vai substituindo aqui essa capacidade aqui que a gente encontrou anteriormente, 2.374, e utilizando aquela mesma equação anterior lá, né, que determinou um fluxo, só que agora a gente determina, colocando a capacidade aqui, e para a gente determinar o volume. Então, a gente usa aqui os mesmos dados
utilizados anteriormente, só que aqui a gente já vai utilizar o fator de veículos pesados encontrado aqui nesse exercício. Determinando, a gente vai achar 4.537 veículos hora, tá? Então, com esse dado, opa, tá? Então, com esse dado, o que a gente consegue identificar aqui o seguinte, ó, que a gente tem a quantidade de veículos quando ele tem a capacidade máxima, então, e temos o volume, né? Quando considerando a capacidade máxima da via, e subtraindo com o volume fornecido no enunciado, né, com a intensidade lá, a gente tem 3.000 menos 3.000 veículos, a gente teria que aproximadamente 1.537 veículos, né, entrando aí num tráfego direcional nas horas de pico, tá? Então, esse exercício aqui, ele, ele terminou, tá? Com isso, aqui tem apresentado aqui só a equação para calcular a velocidade, aqui a capacidade da via, né? A capacidade aqui e para a gente poder estimar lá aquela nova densidade que foi apresentado. Ó. E o próximo exemplo 3, olha lá, ele, ele, ele considera a capacidade de nível de serviço, né, do fluxo contínuo, só que agora a relação de velocidade e fluxo numa rodovia com faixas múltiplas. Tá? Então, assim, a rodovia de 4 faixas, não segregadas, duplicadas. São 2 faixas por sentido aí. Então, tem faixas de 11 pés de largura, tá? Equivale a 3,35 metros. E obstruções de 4 pés, né? Equivalente a 1,22 metros nas bordas direitas do pavimento de trânsito. Então, assim, a rodovia tem 7 rampas de acesso por milha, equivalente a 1,66 quilômetros, e a velocidade indicada na via de 50 milhas por hora, 88 quilômetros por hora. Então, ele pede calcular a velocidade a fluxo livre. Tá? Então, o problema aqui não precisa definir nível de serviço, é só calcular a velocidade a fluxo livre. No entanto, aqui, a gente tem que se atentar para a obtenção aqui desses fatores aqui nas tabelas, considerando os dados aqui no enunciado do exercício. Tá? Então, esse primeiro aqui, ó, BFFS. Tá? O que é isso? Então, ele está considerando aqui que a velocidade estimada ao fluxo livre para as condições base, que é a velocidade diretriz, tá? Da via. Só que no enunciado ele deu 50 milhas, mas tem uma teoria lá no livro, né? O livro da Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, ele diz o quê? Que para limites de velocidade de 50 milhas por hora ou mais, deve-se somar 5 milhas por hora, tá? E isso está na página 197 do livro, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente somou essas 5 milhas por hora, então ficou 55 milhas por hora, tá? Então, aqui, 55, a gente substitui. Aqui é o quê? O fator, tá? Fator de ajuste da largura de pista, tá? Então, esse fator aqui, ó, a gente vai considerar 1,9 milhas por hora. Por quê? Porque eu considerei aqui, ó, 11 pés de largura, entrei lá na tabela 6,3, ó, 11 pés e obtive uma redução na velocidade de fluxo livre em milhas por hora de 1,9. Então, substituo aqui, ó, 55 que eu já achei antes, agora 1,9 que eu encontrei. O próximo é o quê? A gente vai entrar aqui, ó, ajuste de obstruções laterais, tá? Então, o meu enunciado está dizendo que nesse TLC, aqui, ó, ele considera o quê? Que no enunciado ele forneceu obstruções de 4 pés nas bordas direitas. Lá no livro, né, que foi recomendado pelo professor, diz que você deve somar 6 pés nas esquerdas aos 4 pés das direitas aqui do enunciado do exercício.
Então, lá está dizendo que você deve somar esses 6 pés. Então, somando 4 com 6, tá? Daí é 10. Tá? Então, vocês verifiquem lá no livro, tem essa explicação aqui, ó, quando ele começar a falar sobre capacidade, nível de serviço, o capítulo que trata sobre isso. Aí, quando ele começar a falar em rodovias de faixas múltiplas, vocês vão encontrar lá o TLC, tá certo? Como que é feito o cálculo. Então, ok. Aqui, então, deu TLC, ó, 0,4. Quando a gente entra lá, ó, como foi 6, 4 com 6, né, deu 10 pés. Então, direita e esquerda, né, a gente obteve 0,4 milhas por hora aí de redução na velocidade de fluxo livre. Então, aqui 0,4. Então, o próximo aí, ó, seria o quê? Fator de ajuste por tipo de mediana. Ele considera o quê? Aqui, ó, tabela 6,2 é a redução da velocidade do fluxo livre aqui, né, de 1,6. Mas por quê? Porque são rodovias que não são divididas, tá? Então, essa rodovia aqui, ela não é não segregada, né? São rodovias não divididas. E isso é em função do quê? Todos esses fatores são definidos aí em função de uma condição psicológica do condutor, né? Que ele pode, assim, diminuir a velocidade para evitar um risco de acidente. Então, por isso que a gente tem todas essas compensações aqui na velocidade para a gente poder obter uma nova velocidade ao fluxo livre aqui da via. Tá? Então, no caso aqui, o fator ficou em 1,6 milhas por hora, a redução. Tá? Então, a gente entra aqui, 1,6. Beleza. Então, o próximo aqui, ó, ficou o ajuste de pontos de acesso, tá? Que também causa aí uma redução nas velocidades aí. Então, para a definição desses pontos de acesso, lá no enunciado ele falou o quê? Que são 7 rampas de acesso por milha, tá? Então, o que que acontece? Se são 7, a gente não tem aqui, então vamos interpolar. Então, 7 está para x, assim como 10 pontos de acesso está para 2,5 milhas por hora. Então, fazendo 7 vezes 2,5 dá 17,5 dividido por 10, 1,75. Então, a gente substitui aqui a 1,75, ok? Resolvendo tudo aqui dá 49,35, tá? Então, fazendo 45 menos o 49,35, a gente obtém o quê? Obtém 5,65 milhas, e isso significa que as características mais restritivas das estradas relativas às condições de base resultam nessa redução de 5,65 milhas por hora na BFFS, tá certo? Então, esse exercício aqui, ele terminou, tá? E eu agradeço todos aí por assistirem.